Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais uma semana que a gente se encontra aqui no YouTube para te trazer dicas práticas e teóricas que vão te ajudar na tua jornada para você se tornar um climatrônico. Ou seja, reparar qualquer placa eletrônica do setor da climatização, mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida. Eu me chamo Lawander e na aula de hoje eu vou te trazer um defeito que aconteceu numa console inverter, tá? Defeito, uma análise bem avançadinha até, mas isso não é para expulsar você que não tem conhecimento prévio de eletrônica, é mais para a gente ficar na mesma página aqui. Um defeito, um erro na fonte, um problema na fonte. A fonte não estava ligando, estava com as tensões baixas da fonte. Tá? Essa placa chegou com o erro 17 pra gente, foi corrigido o erro 17, mas eu não queria me ater no erro 17, eu queria me ater nesse outro defeito, que é o defeito da fonte. Depois que corrigimos o erro 17, nós fomos o defeito da fonte e tinha um defeito bem interessante na fonte chaveada. Por isso que eu falo que não é interessante dar prazo de reparo, porque você nunca sabe quantos defeitos tem na placa. Nós reparamos o erro 17, foi rápido, mas o outro defeito é um defeito mais peculiar, mais difícil. E a gente precisou de uma análise maior e é um defeito que a gente só viu depois de corrigir o erro 17. Perceba, é um erro que só foi aparecer depois de corrigir o primeiro erro. Então, cuidado quando você der prazo de reparos, que você nunca sabe quantos reparos vai ter aquela placa eletrônica. Antes da gente entrar aprofundadamente, a gente vai para a lousa, vamos para o quadro, para a gente poder enxergar esse circuito em detalhes, entender qual circuito é esse e o que ele estava causando e por que ele causa esse defeito. Antes disso, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative a notificação. Vamos para o quadro, você entender esse circuito, para você conhecer esse circuito. Vamos aqui, ó. O circuito é esse daqui, tá? Detalhe, aqui tem um optoacoplador, bem que assim, ó, é um opto, que é o opto de feedback. Quem manda o feedback para a fonte chaveada, quem manda o retorno da fonte chaveada é esse optoacoplador. E aqui eu tenho um TL431. Esse componente aqui é como fosse um diodo Zener, é um detector de tensão chamado. Ele pega o quê? Ele amplifica essa informação para mandar o pulso aqui pro diodo, para mandar um feedback. Já que isso aqui é um opto, do lado de cá, ó, eu vou ter um transistor. Tá? Vou ter um transistor aqui que vai mandar o sinal lá pro chaveador. Esse é o circuito de feedback. Eu tenho um resistor de 24K, quase não é em série, mas como se fosse dividindo tensão aqui com de 4K7, que é 4,7K ohms. E esse resistor de 100 ohms que conecta com o TL431, que é esse componente aqui. Presta atenção no detalhe. Medimos fora esse resistor, tudo ok, tudo batendo nas resistências. São resistores de precisão, tá? Se eles alterarem um pouquinho, vai dar uma leitura errada, vai alterar a tensão para mais ou para menos. Medimos fora, tudo ok. Quem resistor, quando você está com dúvida, quer saber o valor exato deles, tem que medir ele fora da placa, tá? Quer saber o valor exato, a medida correta, exata, você tem que medir ele fora da placa. Quando está em pleno funcionamento, tem que ter 15 volts aqui, tá? Aqui no VCC, 15 volts. E 2,5 volts nesse resistor de 4K7, que é uma tensão de referência do TL431. Se isso aqui for para, se essa tensão aqui, ela for para 14 volts, esse 2,5 vai cair. Sei lá, não sei o valor correto, tá? Mas vamos supor que caia para 2 volts. E se for para 16, vamos supor que sobe para 3 volts. Vai ter essa oscilação, beleza? Ou vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a tensão que está aqui, ó, do 15 volts. Então ele pega o 15 volts, lê o 15 volts e vai alterar, claro, essa tensão e essa tensão. Beleza? Quando a gente botou na placa, que foi energizar, que mediu, essa tensão aqui estava alterada. Essa daqui também. Essa também. Nós verificamos o quê? Que esse resistor, 24K, ao passar corrente por ele estava alterando. Frio, ele não alterava, dava o valor correto. Mas no circuito, quando começa a fluir a corrente por ele tende a aquecer, tá? É natural do resistor, ele perde tensão, ele perde potência de maneira ele tem uma dissipação de potência através de calor, é normal do resistor. Quando botava ele no circuito, começava a funcionar o sistema, ele começava a alterar. E essa tensão aqui alterava, essa tensão por consequência também alterava, e dava alteração no TL431, que dava uma alteração no opto, que baixava as tensões do secundário. Tá? Então, ao trocarmos esse resistor de 24K, ao trocarmos ele, a tensão aqui voltou para 2,5, e aí tem que medir ele energizado, né? Para ver se a tensão voltando a 2,5. Voltou para 2,5. E aí o TL431 passou a mandar a informação correta para o opto e começou a chavear corretamente o secundário e manter as tensões de 12, 15 e 5 volts. Ok, que são os três secundários que saem, são os três níveis de tensões que você vai ver. No caso, sai 2 níveis de tensões, 2 de 15, da Conso, tá? Sai 2 de 15. Mas sempre vai ter, se tiver IPM, vai ter 15 volts, se tiver relé, vai ter 12 volts, se tiver micro, vai ter 5,
No caso da consta, tem 3,3 e 1,8 também, tá? Mas os principais que saem da fonte são duas fontes de 15 volts, que são reguladas para esse nível de tensão. Então ele pega esse 15 volts, um desses 15 volts, e faz esse cálculo todinho aqui. Esse 2,5, se alterar uma coisinha, vai alterar a tensão do secundário, ou para mais ou para menos. O defeito estava nesse resistor, ao trocar esse resistor, a máquina voltou a gerar os níveis de tensões corretos e voltou a funcionar plenamente. Perceba o detalhezinho, só aparecia quando estava no circuito. Se eu tiro fora, meço no circuito, meço fora do circuito, dá 24K bonitão. Eu ia morrer louco se eu não tivesse medido os níveis de tensões e entender, através da análise do datasheet do TL431, que tem que ter 2,5 volts nesse pino dele aqui, tendo esse 2,5 fixo, né, é o valor correto que espera-se dele. Se ele alterar, como estava alterado, é porque tem alguns resistores que são alterados. E a gente mediu o resistor de 24K, na verdade trocamos o resistor de 24K e aí ele parou de alterar quando passava uma corrente por ele. Até porque a gente não mede a resistência com ele tendo tensão em cima do resistor, tá? O multímetro não mede. Você precisa medir a tensão. Ao medir a tensão, nos nossos cálculos aqui, a tensão deu alterada. E aí nós substituímos ele e a máquina voltou ao valor correto. Tanto em tensão no 24K, quanto em tensão no TL431. Beleza? Ó, vou para a bancada te mostrar que circuito é esse para que você entenda do que eu estou falando aqui, tá ok? Se liga só, essa é a plaquinha, tá? Se você bate o olho nela, você não sabe nem onde é que está aquele circuito, né? Mas como é um circuito de feedback, se liga só. Aqui eu tenho um chaveador da fonte chaveada, me baseio pelo transformador. Transformador, chaveador, secundário. Os dois diodos do secundário aqui, ó. Um secundário vem para cá, outro secundário vem por aqui. Nesse secundário é que vai pegar a informação de 15 volts. Sai 15 volts aqui, 15 volts aqui. Detalhe que eu esqueci de dizer na teoria. Quando a gente estava medindo aqui, que foi medir aqui, a tensão estava baixa, estava no 8 volts, ao invés de 15. Porque estava tudo baixo, né? Isso aqui dá 8, não regula para 5, não regula para 12, tá? Então não regula para 12, não regula para 12, não regula para 5 e por aí vai. Esse componente aqui é o TL431. Esse componentezinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é o TL431, que eu falei para você lá. E esse circuito aqui, ó, resistores, são os circuitos que ficam ao redor dele. Então aqueles resistores que eu mostrei, são esses aqui, ó. São extremamente sensíveis. São resistores que têm que dar valor correto dele. Ó, 4K7, 24K, 100 ohms, 4K7, 24K, TL431, resistores, esse aqui é o opto, ó, o lado do LED do opto. Então aqui os resistores do lado do opto, aqui os resistores do TL431, tá? Ao medirmos fora esses resistores, dá o valor correto. Ao medir fora, dá o valor correto. Ao medir na placa, o nível de tensão deles, aí dava alterado. Ao trocarmos os resistores de 24K, a máquina voltou a funcionar 100%. Perceba, resistores SMD. Na placa, eles não dão valor. Vou medir aqui os valores que eles dão na placa. Ó. Eu vou medir aqui o de 24K. Na placa ele dá 5,8K. Por isso que a gente tem que medir fora, entendeu? Porque na placa dá um valor diferente. Ó. O de 4K7, na placa quanto é que ele dá? 3,9. Tá até mais próximo, 4K. Tá? O de 100 ohms tem a dar o valor correto. 100 ohms, bateu certinho. E tem outro aqui de 1K. 1K, certo? 1K direitinho aqui, ó. Então, ó, o de 24K, agora deu 8K aqui na placa, ó. Ele não dá o valor correto, o 5K. Tira fora, meço fora, e ele dá o valor correto, 24K. Volta ele para a placa, quando ele aquece, começa a funcionar, energiza a placa toda, começa a fluir um corrente por ele que começa a alterar. Ele altera, desbalanceia todo esse circuito aqui de níveis de tensão, desbalanceia todos os níveis de tensão desse circuito aqui, tá? E aí o defeito estava nele. Ao trocar ele, a máquina voltou a gerar os níveis de tensões corretamente. Os dois 15 volts aqui apareceram. Aí o detalhe que gera 15, regula para 12 e regula para 5. E energiza todos os sensores e esse microcontrolador. Já esse aqui 15, vem 15 direto para o IPM, vem para esse regulador aqui, regula 3,3. E esse reguladorzinho aqui SMD, ele regula 1,8 desse microcontrolador aqui. Então é assim que funciona a fonte da Consul, tá? E esse 15 volts, ele é utilizado para alimentar o TL431, que é um feedback, ó, tem um opto que manda o feedback aqui para o chaveador da fonte chaveada. E ao trocar esse resistor, a máquina voltou a ligar. Um resistor, aí eu peguei na máquina de parar. Aonde tem que ser o R17? Deu. O R17 nós corrigimos, repara numa trilha desse circuito aqui, ó, da leitura de tensão AC.
tá? Mas eu nem me ativei esse não, porque esse aqui foi mais interessante, que é mais difícil de encontrar. Porque só dá o defeito quando está funcionando. E aí é mais difícil de achar esse defeito, tá? Estou estreando aqui de mão beijada, mamãozinho com açúcar, agora você já sabe como é que funciona. E sempre vale a pena medir a tensão, né? Ó, no de 4K7 tem que ter 2,5. Você medir aqui a tensão DC, tá? A tensão DC. Você medindo aqui no 4K7 tem que dar 2,5. Não tá dando nada, tá desenergizado, tá? Vou gravar com ela desenergizada. O de 24K ia dar uma tensão, a diferença de 2,5 para 12 volts, para 15 volts, dá 12,5, né? Você veria nesse resistor de 24K, K ohms. E aí no caso estava dando uma tensão diferente, porque esse resistor alterava quando passava por uma corrente por ele. Beleza? Então, resistor, ó, as fontes não geraram, se a fonte não, se está tudo baixo no nível de tensões, vai nesse circuito aqui, ó. Esses resistores tem que dar valor corretíssimo. Se alterar um pouquinho, altera o nível de tensão. Pega essa visão aí. Se você já pegou algum defeito parecido com esse, deixa aqui nos comentários. Se você sabia como é que esse circuito de feedback da Cons funcionava, conhecia ele ou não, deixa também aqui nos comentários, tá? E se você aprendeu algo com essa aula, deixa o like aí, deixa o joinha. É uma maneira de você dizer pra mim que essa aula foi legal pra você. E faça mais. Compartilhe, pega na setinha aí, manda naquele grupo de WhatsApp que você participa. Aquele grupo onde só tem instaladores da tua cidade ali. Manda lá, que eu tenho certeza que vai agregar valor para muitas pessoas que trabalham com Cons, que pega a máquina Cons. Para seguir assistindo mais aulas como essa, basta apertar um desses 2 vídeos que aparecem na sua tela. Fique com Deus, um abraço, valeu!